E foi bom vir agora, né? Porque a gente já está tentando desde setembro e tal. Falei, vamos esperar o final do ano. Porque uma das melhores coisas é quando acaba o campeonato, o Santos não joga mais. Então eu fico melhor, eu me torno uma pessoa melhor, menos tóxica, mais agradável, mais feliz, mais simpática. Então hoje é um dia assim que eu tô leve. O Santos não jogou ontem. Tava conversando isso ontem com um amigo meu lá do trabalho que torce pelo Internacional, Vinícius. A gente chegou, um olhou pro outro e falou assim, que paz hoje, né, cara? Que bom, não temos nada que ver com essa Copa do Brasil. Que paz, um alívio, cara, um alívio. Tá até melhor. Você temeu que o Santos fosse... Claro, lógico. Nossa, uma campanha terrível. E as coisas se repetindo, né? As semelhanças com 2023, porque a gente teve um Kleber Xavier, daquela vez teve um Paulo Turra, né? Verdade. A pontuação que estava abaixo da pontuação de segundo turno em dado momento de 2023... contratações feitas de jogadores em que o Santos apostou alto e que não deram certo, a gente teve isso em 2023 também, né? A troca constante de treinadores, mesma coisa de 2023, troca constante de diretor, /CEO, /executivo de futebol e tal, que a gente teve em 2023 também bastante. Pô, a gente teve Galo com Paulo Brax, com Pedro Martins, com Alexandre Matos, uma loucura isso, né? Então as coisas, a cartilha, ela foi sendo repetida, né? Goleada, teve aquele 7 pro Inter, teve o 6 pro Vasco. Quer dizer, teve muita coincidência, muita coisa próxima e tudo indicava que o Santos tem um jogo emblemático, que eu falei na redação, ainda bem que não se concretizou. Quando o Vitória ganha do Internacional de 1-0, no Barradão. Sim. Nossa, esse Aquele jogo... gol saiu às 8h30 da noite, eu não esqueço. Eu virei para uma das produtoras lá, falei, ó, o Santos foi rebaixado aqui. Grava esse dia aqui, 8h30 da noite, o rebaixamento veio aqui. Eu tava louco, cara. Cara, conseguiu nem fazer um programa. Falei, não, e o pior, gente, o pior é que assim, o Santos sempre joga em horários que não casam com linha de passe. Né? O jogo é 6h30, mas o linha é às 10, o jogo é 4, mas o linha é às 8. Cara, na reta final, todo o jogo do Santos casava com linha. E eu tinha que ir lá e, ai meu Deus do céu, vamos lá, vamos falar, porque não tava aguentando mais, né? Um desespero. E o pessoal sabe que... O pessoal já brinca, o Calçade, o pessoal... Ih, hoje o homem vai falar pelos cotovelos, hein? Hoje é dar boa noite e deixa com ele. Hoje é dar boa noite e deixa com ele. Cara, quem que você acha que foi o protagonista desse momento final que fez com que o Santos sobrevivesse? Uns colocam em cima do Neymar pelos gols, principalmente contra Sport e Juventude. Outros colocam na conta do Vojvoda, que... de alguma maneira conseguiu achar um time ali nessa reta final. Outros falam do Ilharão, que detém o melhor aproveitamento de todos os jogadores do Santos desde que ele chegou. Enfim, o que você entende como alguém ali que foi o principal cara para que o Santos tenha ficado? Praticamente você já deu a resposta. É uma questão coletiva. E quando a questão é coletiva, é treinador. Tá? O Santos tinha um aspirante a treinador que era o Kleber Xavier. Né? Mas o cara pode vir a ter sucesso, ele tem todo o direito de seguir a carreira dele e tal, etc. Mas não deu certo efetivamente no Santos. Não deu, e o Santos empurrou esse treinador com a barriga porque ele conseguiu algumas vitórias, como contra o Cruzeiro, a vitória enganosa contra o Juventude. O Vitória lá e tudo. Outro Flamengo era ele? Era, né? Era ele. Então, assim, ele conseguiu algumas vitórias ali e o Santos foi empurrando com a barriga, até que vem o 6-0, né, pro Vasco. E o Santos passou a ter um treinador, e o Vojvoda obviamente cometeu erros, também aquele primeiro tempo contra o Internacional horroroso, aquele jogo contra o Ceará horroroso, só que a gente tem que entender que é um cara que teve muito pouco tempo de trabalho, entrou no olho do furacão, tentando resolver uma série de coisas, e ele foi testando algumas situações, ele foi insistir com alguns jogadores que ele já conhecia, sempre assim, você vai chegar num lugar, você conhece alguém, você vai tentar, né? Escobar da vida. Escobar, o Guilherme e tal. Mas aí nessa reta final... Você tem, obviamente, o Neymar foi importante, ele retornar foi importante, fez gols importantes. Você tem uma subida de crescimento do William Arão, o João Schmidt volta a aparecer. Você tem o Igor Vinícius, que tem uma reta final muito boa, a gente estava conversando aqui antes, né? Tem uma reta final muito boa. O Santos começa a demonstrar uma consistência defensiva e prova disso, alguém lembra de... Bom, teve um ou outro, mas o Brasão fazia uma série de milagres. Na reta final ele participa muito pouco. Participou muito pouco, muito pouco.
E até o próprio Guilherme, que a gente criticava muito, foi fundamental na reta final. 5 assistências nos últimos 4 jogos. 5 assistências, O né? Neymar terminou o Brasileirão com 2 assistências no campeonato inteiro. Se a gente pegar números por números, o Guilherme fez mais que o Neymar a temporada Muito inteira. mais. Ah, mas o Neymar não jogou. É verdade, estava sempre lesionado, é um Pega fato. a média, então. Mas pois é, então assim, você pega o Guilherme, que é muito criticado e tal, o problema do Guilherme é que o Guilherme, em dado momento, já tem a faixa de capitão, não pode. Não O pode. Guilherme, ele não é protagonista do time, ele não pode, mas ele é um cara, foi embora, inclusive, mas é um cara que tem a sua utilidade no time, é útil. Não pode ser um titular incontestável. Um dado, são em 2 temporadas, 94 jogos, 46 participações para gols. Então, cara, Uma participação para gol a cada 2 jogos. E o cara saindo escorraçado do time, sendo vendido por um valor mais barato do que o Santos pagou pelo Cabalheiro. exatamente. É isso, time que vende mal pra caramba e A gente não pior tá ainda. dizendo aqui, Rodolfo e Felipe, a gente não tá dizendo aqui que o Guilherme, o Guilherme é o supra-sumo, é o herói. Não é, e repito, não é pra ser. O problema é que se depositou algo em cima do Guilherme que, assim, é muito pra ele. Criou uma situação com o Guilherme, porque foi artilheiro do Paulista, porque não sei... Cara, o Guilherme não é isso, mas o Guilherme pode ser útil. E aí também, claro, o Guilherme fez algumas declarações que não pegaram bem e tal, com relação à torcida e tal. Mas nessa receita do Santos se salvar também, eu acho que tem uma outra coisa que a gente não pode desconsiderar, tá? E aí não é jogar água no chope, não é ser chato, ser crítico, ser tóxico, não é isso. Mas assim, vamos lá. A tabela ajudou. O Santos tem um mérito danado de ter aproveitado esse momento da tabela e aproveitado. Outros tiveram oportunidade e não... Por exemplo, o Ceará tem uma tabela maldita. Caiu. Caiu, ficou 37 Pegou o rodadas G4, fora. pegou o G4. Entendeu? 37 rodadas fora, cara. É que tem um momento ali... Entrou na última. Por exemplo, tem 2 jogos que são difíceis. O Ceará recebe o Inter em casa, num confronto direto, antes E aí de pegar o essa Vina vai sequência. expulso no começo do jogo. Era ali. Perde virada, E o né? Santos recebe o Palmeiras na Vila. É. No jogo do primeiro turno, que na realidade foi o segundo, né? 9 desfalques, né? Com o Palmeiras desfalcado. O Santos aproveita, tem seu mérito, o Roleiser vai lá, faz o gol. Nossa, aquele gol foi o gol que eu mais comemorei Cara, nos 3 você anos. considera O Ceará esse perde. o jogo? Porque eu ia te perguntar isso. É isso. Tem um jogo chave. É esse. Você fala, mano, não vamos cair. Cara, é eu esse. senti que foi esse. É Último esse. minuto, Teve o gol cara. do Barreal contra no Beira-Rio também, cara. Cara, mas esse contra o Palmeiras eu acho que foi... Esses 3 No pontos último foram minuto, valiosíssimos. assim. Porque se o Santos não vence o Internacional, claro que ia ter uma pressão, né? O jogo seguinte ia ser de uma forma diferente. E o Inter ia fazer 3 pontos a mais. Ia fazer 3 pontos a mais, entendeu? Mas o Santos não cairia, né? Porque o Santos ainda teria 46 pontos, não cairia, tá? Não, o Santos era 45. Porque terminou com 47. Perderia... Um ponto, 46, foi empate, é isso mesmo, teria é. 46. Não cairia, né? é. O jogo contra o Palmeiras, se o Santos não... Aí o Santos teria 2 pontos a menos, É isso se ficar aí. no empate, tá? Mas eu acho que ali tem uma tabela... É evidente que o Santos já tinha feito um jogo dentro das suas possibilidades, até bom aquele primeiro contra o Palmeiras, que perde 2-0. Sim. Um primeiro tempo mais seguro, não sofreu. Aí no segundo tempo, O Flamengo, não foi mau contra o jogo. Flamengo, não foi um jogo ruim, mas o Santos dá uma acordada ali no final e tudo. E aquilo já era um indício de que o que vinha pela frente, se o Santos tivesse aquele nível de atuação, ou repetisse, o Santos poderia se salvar. Mas aí vem o jogo com o Palmeiras e eu acho que ali foi crucial. O jogo com o Palmeiras é crucial, é crucial. E quando eu falo que o Santos aproveitou o momento, é que o Santos pegou uma sequência, o Palmeiras totalmente destruído pela data FIFA, foi até o avião da lei, ele foi buscar o Flaco Lopes. não Foi. né? Aí o Santos pega um adversário, que era o Mirassol, que era difícil. E o Santos tem 2 grandes méritos nessa sequência. O empate com o Mirassol, que poderia ter sido vitória, não fosse aquele pênalti. Do Neymar. Mas eu tava contando com o empate nesse jogo, de verdade, então pra mim ok. E o empate com o Inter, que foi, assim, um milagre. Milagre. Foi milagre. Milagroso. O primeiro tempo do Primeiro Inter tempo foi um amasso. foi um amasso, uma destruição. E o Inter incompetente, foi muito incompetente. Impressionante, cara. Não conseguiu fazer pelo menos... Teve, dado o momento daquele jogo, no primeiro tempo, eu comecei a lembrar do 7-1 de 2023. Exatamente. Eu falei, de novo? De novo? Mas tinha o brasão dessa vez, Toma né? o primeiro gol e o Inter continua martelando. O Mike, cara. Nossa. Eu vi a atuação Mike assim, eu esse falei, dia. mano, ainda bem que a gente vendeu esse cara. Nossa. Graças E aí a o Deus, Santos velho. consegue, passando por essa prova de fogo, aí o Santos tem uma tabela que, de certa forma, favorece, que pega o Sport já rebaixado, e quando o Santos ganha do Sport, ele automaticamente rebaixa o Juventude
Sim. que era o adversário da sequência onde o Santos pega o Juventude. E depois enfrenta um Cruzeiro que já não queria nada com nada, estava de olho na Copa do Brasil. Isto, mérito, claro, de quem jogou, de aproveitar a oportunidade. Outros tiveram oportunidades e não O aproveitaram. jogo contra o Juventude não Né? estava fácil até o primeiro gol. Cara, vamos lembrar que contra o Juventude e contra o Cruzeiro a gente tomou 2 sustos. 2 Né? sustos. E eu posso falar a gente, porque Teve todo o mundo gol sabe que eu sou teve o santista gol mesmo. Então, o gol do Juventude anulado. Nossa senhora, aquele ali eu vi o rebaixamento Eu na também. minha porta. E o golaço do Gabigol anulado no jogo contra o Cruzeiro. É o primeiro gol do jogo. Aquele gol eu não tinha certeza que tava impedido, velho. Quando, 3 dedos, né? quando ele meteu aquele gol, eu falei, cara, o Santos vai ser rebaixado na Vila com o gol do Gabigol. É demais, né? Porque o Santos já foi rebaixado na Vila com o gol do Marinho. Já. Vamos combinar? Gol do Marinho, aquele primeiro contra o Fortaleza. Aí eu falei, pronto, agora gol do Gabigol também é brincadeira, né? É cereja no bolo, assim. Aí eu falei, pô, aí não dá, né? Aí, por sorte, tava impedido, tava mesmo, né? E aí o Santos conseguiu fazer 3-0.